Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra da infância e adolescência, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Essa é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência. Esse é um curso de especialização lato sensu, que tem como finalidade formar profissionais da área da saúde para atuarem especificamente com criança e adolescente, tanto nas perspectivas de prevenção, como também de atuação clínica e de também reabilitação. Algumas colegas perguntam qual a diferença desse curso com o de psicopedagogia. Este nosso que nós estamos divulgando agora, ele é mais focado no processo de saúde e adoecimento, incluindo também os transtornos do aprendizado, as dificuldades escolares, com um foco bastante importante nas intervenções resolutivas baseadas na ciência. E, então, tem um amplo campo de trabalho, tanto no CAPS-I, no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, como também em ambulatórios de pediatria, ambulatórios especializados de saúde mental da infância e adolescência, centros de reabilitação, tanto física, que exige também profissionais da área da saúde mental, e, devido à importância desse curso, nós estamos fazendo aqui uma simulação de como nós iríamos, como profissionais da saúde, orientarmos professores sobre seus alunos com doença mental. Então a mini aula é como orientar pais para o bem-estar de crianças com transtornos mentais. Aqui, tanto a importância para professores terem esse domínio e usar essas informações aqui em reuniões, por exemplo, de famílias, em reuniões individuais. E também serve para o profissional que está fazendo a nossa pós-graduação abordar os pais dos pacientes. Enfim, vamos aqui colocar um grupo de orientações bastante úteis. Então, as orientações podem ser dadas a qualquer criança e cuidadores, mesmo sem diagnóstico. Muitas e muitas vezes nós temos condições ansiosas ou depressivas ou de dificuldade de aprendizado que não corresponde a uma síndrome específica, mas que aquele conjunto de sintomas, muitas vezes mal reconhecido ou com dificuldade de ser avaliado, causa sofrimento nessa criança, de modo que atrapalha suas relações sociais, sua capacidade de aprendizado, sua capacidade de autocuidados. Então, crianças que estão em sofrimento, ainda que sem um diagnóstico médico, devem ter a participação, a convocatória dos pais para receberem esclarecimento. E os cuidadores devem ser encorajados, ou seja, cuidadores podem ser tanto os pais, às vezes nós deparamos com situações em que a criança ou adolescente não tem os pais biológicos, mas podem ser os pais de criação, ou irmãos, ou cuidadores, por exemplo, de creche, de instituição que faz esse tipo de acolhimento. Então, os cuidadores devem ser encorajados a passar mais tempo com as crianças em atividades prazerosas, brincar e conversar. Por motivos diversos, cada vez mais a responsabilidade sobre crianças e adolescentes tem ficado com a escola, com os cuidadores, pajem e outros. Então, para qualquer que seja o sofrimento psíquico, emocional, comportamental, afetivo da criança e adolescente, pais ou responsáveis ou cuidadores devem ser encorajados a aumentar o contato, o tempo com esta criança e com este adolescente para passeio, para contribuir nas tarefas escolares, para socializar. E ouvir a criança e demonstrar respeito e compreensão. Há várias famílias que já têm esse comportamento de saber a opinião da criança ou adolescente sobre a escola, sobre a pajem, sobre onde moram, sobre o método escolar da instituição de ensino onde está, mas ainda há uma forte tendência das famílias imporem às crianças e adolescentes, ou seja, nesse nosso contexto cronológico atual, sim, é pertinente saber, por exemplo, se a criança está tendo dificuldade no ambiente escolar para um aprendizado desejado, se é por causa de um adoecimento psíquico ou se é por uma incompatibilidade de estilo entre o método de ensino e o modo de aprender da criança.
Isso é muito importante. Vários e vários profissionais do nosso relacionamento que trabalham com criança e adolescente e também na nossa experiência clínica, tem várias vezes a criança realmente tem sintomas correspondentes ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas quando nós vamos ver o perfil de aprendizado, o modo de aprendizado daquela criança é totalmente diferente da metodologia de onde ela está. E apenas mudando de escola já volta um aprendizado adequado. Às vezes temos também situações de criança e adolescente que estão com sintomas ansiosos importantes, de insônia, tremor, dificuldade de aprendizado, tensão muscular, cefaleia, e que antes de nós fazermos uma indicação de uma terapia ou de um tratamento medicamentoso para esses sintomas ansiosos, nós avaliamos condições contextuais. E algumas vezes, por exemplo, é conflito com os colegas da escola, que está sendo vítima de bullying, é por conta de conflito com a pajem. Então, conflito com o motorista da van escolar, da perua escolar, enfim, cada vez mais nós alertamos os nossos alunos da pós-graduação que antes de pensarmos num conjunto de sintomas como correspondente a uma doença, nós precisamos pensar nesse conjunto de sintomas reativos a questões ambientais. E, felizmente, quando nós temos profissionais bem formados, há essa preocupação, ou seja, sintomas podem não corresponder a um adoecimento, podem corresponder a um contexto. E protegê-la de qualquer forma de maus tratos, inclusive bullying e exposição à violência em qualquer ambiente. O conceito de violência, ele teve uma ampliação muito grande, felizmente, de maneira muito pertinente, de acordo com as atualizações científicas, que antes a gente pensava em violência contra crianças e adolescentes em situações de abuso sexual, de agressão física, que levava a machucados. Então nós temos outros modos de agressão que já são reconhecidos, catalogados, estudados e que, de fato, mesmo sujeitos a críticas e a contestações, são altamente pertinentes, como são as situações de bullying. E também bullying teve uma ampliação de conceito, que, de maneira muito resumida, não se trata apenas daquele desgaste persistente, prolongado por anos, ou seja, intervalos mais curtos e também sem ter que envolver grandes ameaças, ou seja, situações de desgaste, apelidos não aceitos pelaquela criança ou adolescente que está sendo avaliada. Então, bullying também tem um conceito mais ampliado, felizmente, e nós teremos na nossa pós-graduação aulas de bullying bastante ricas que vão mudar a compreensão de quem ainda não fez a nossa especialização. E oferecer suporte a grandes mudanças de vida, como começar na escola, nascimento de irmãos e puberdade. Puberdade, especialmente em adolescência do gênero feminino, é bastante importante. Por exemplo, a menarca, a primeira menstruação, ela deve ser acompanhada, instruída amplamente, tanto na escola como também pelos pais e cuidadores. Enfim, são questões que às vezes a família entende como sendo absolutamente natural, que não precisa de uma atenção especial e que faz bastante diferença uma orientação da família e da escola sobre a primeira menstruação, quando adolescentes do gênero masculino começam com os primeiros pelos pubianos, com a mudança das características sexuais secundárias, ou seja, quando meninos começam a mudança de voz, quando meninas começam com uma maior protuberância das mamas. Tudo isto, apesar de parecer natural, são transições que devem ser acompanhadas de importante apoio. Porque se para o adulto aquilo é natural, para quem está vivenciando, que é a criança e adolescente, pode ser motivo de angústia, erros de interpretação e o mais perigoso de tudo, de ir procurar ajuda com pessoas, vizinhos, parentes que não são adequadamente instruídos. Ou seja, tudo que nós encorajamos é que os profissionais de saúde instruam pais e professores a serem mais ativos e disponíveis a prestar informações para crianças e adolescentes em todas as suas fases de mudança. Mudança de escola, mudança de cidade, mudança até de endereço, mudança até de motorista da perua escolar.
Outras orientações. Então, além do encorajamento de pais e professores, também nós, profissionais de saúde, atendendo crianças e adolescentes, tanto em perspectivas preventivas, como também em terapêuticas, como de reabilitação. Alguns encorajamentos cabe a nós, profissional da saúde de infância e adolescência. Ou seja, dormir o suficiente através da rotina de horas de dormir, retirar TV ou outros aparelhos eletrônicos com tela do quarto. Então, insônia ou sono ruim ou sono com pesadelos são algumas queixas da infância e adolescência que antes de pensarmos em terapia específica, antes de pensarmos em medicamentos, muitas vezes uma higienização, uma adequação, uma reestruturação de ambientes e especialmente definição de horas adequadas de início e fim do sono já podem contribuir para essa mudança do padrão de sono para algo mais saudável. Enfim, o que estamos falando aqui de maneira repetida, que em crianças e adolescentes, muitas vezes, a melhoria do contexto automaticamente já tem uma melhora do bem-estar da criança e adolescência sem precisar de tratamento. E comer regularmente, ou seja, as 3 refeições principais e lanchinhos, obviamente saudáveis, ser fisicamente ativa através de brincadeiras e esportes. Então, também, às vezes a criança é sedentária e tem uma parte do dia que ela passa deitada no sofá, então isso será descontado à noite, o que vai prejudicar a qualidade do sono. Então devemos encorajar crianças e adolescentes a terem horário sim para dormir e evitar dormir durante o dia mais de 1 hora. E participar, ser fisicamente ativa com brincadeiras, esportes. Infelizmente está havendo, em função dos tablets e vários outros recursos, digamos, eletrônicos e menos estimulantes de atividade física, crianças e adolescentes estarem mais passivas em relação à atividade física, mais sedentárias. Então, em sendo possível, estimular a criança e adolescente, especialmente em grupos, a participarem de campeonatos de futebol, vôlei, outros esportes, com características físicas. Ou seja, é difícil convencer a criança e adolescente a deixar os jogos eletrônicos, os jogos em rede, as diversões via tela, via controles, mas nós devemos colocar como meta atividades que tenham contato físico, por exemplo, de futebol, vôlei, basquete e assim por diante, e que tenham atividade física. E passar tempo com a família e amigos que confia e evitar o uso de substâncias, inclusive álcool e tabaco. Há vários dos nossos alunos que dizem ficar constrangidos de perguntar para criança e adolescente, criança também, adolescente, se ele está usando álcool, cigarro comum, maconha. E, por favor, encorajamos os profissionais de saúde que atuam nessa área a perguntarem ativamente para crianças e adolescentes se, ou pelos pais, ou de maneira escondida, ou por amigos, ou na casa de vizinhos, se teve algum contato com álcool, tabaco e drogas. Vocês vão se surpreender com a quantidade de respostas positivas que vão ter. Isso também é muito importante. Por exemplo, já tiveram vários casos de adolescentes que tinham de fato sintomas depressivos, de desânimo, desinteresse, mudança de sono, dificuldade escolar, irritabilidade, de adolescente que tinha sintomas de depressão, mas que na verdade não correspondiam à doença depressão, eram causados pelo uso de álcool, que já estava há mais de 1 ano em quantidades importantes e que ele não tinha revelado para os pais nem para os cuidadores, e que estes também, nem vou dizer por omissão, mas por ausência de cuidados adequados, não tinha percebido. Então, perguntem ativamente para crianças e adolescentes, crianças também, se estão tendo contato com álcool, tabaco e drogas, vão se surpreender com respostas positivas. Outra vez também uma criança que tinha sintomas ansiosos importantes, que até correspondia, digamos, a um transtorno de ansiedade generalizada, mas que estava fazendo uso de cigarro comum e mesmo com cheiro conseguia disfarçar dos familiares e que apenas de tirar o cigarro comum, esses sintomas também desapareceram. E fazemos também o alerta de nunca deixarmos de estarmos em contato com o pediatra e com o ebiatra.
nós profissionais de saúde mental, então, atendendo crianças e adolescentes, precisamos sempre nos lembrar que um conjunto de sintomas psíquicos ou comportamentais ou afetivos precisam ser avaliados junto com o pediatra, que é o médico especialista das crianças, e com o ebiatra, que é o médico especialista de adolescentes. Por quê? Caso, por exemplo, de criança que de fato tinha sintomas depressivos, com desânimo, muita sonolência, dificuldade de aprendizagem, pouca disposição para o contato com os pais, dormindo muito, e que, apesar de serem sintomas correspondentes à depressão, quando foi encaminhado para o pediatra, estava com anemia importante. Recuperado da anemia, pôde restabelecer de todas as suas funções, sem necessidade de tratamento com psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermeiro, no CAPS e também adolescente com sintomas ansiosos importantes, dificuldade escolar, um nível de irritabilidade e que foi cogitado até depressão com diagnóstico diferencial de transtorno bipolar. Mas quando foi encaminhado ao ebiatra, que submeteu-se a exames, apresentava-se hipertireoidismo. Também tratado do hipertireoidismo, esses sintomas desapareceram. Enfim, um outro caso super triste. Adolescente com cefaleia, dor de cabeça intensa, tensão muscular, e que estava sendo investigado para possível transtorno ansioso, até porque coincidentemente estava passando por uma situação familiar desagradável e que, encaminhado ao especialista médico, feito tomografia computadorizada cerebral, tinha um tumor cerebral. Enfim, importantíssimo que, quando estamos falando de crianças e adolescentes, de lembrarmos que mesmo com sintomas claramente da esfera da saúde mental, por alterações comportamentais, afetivas e cognitivas, deve-se verificar doenças físicas, uso de álcool e drogas e especialmente as condições contextuais. Diferente do que muitos dos nossos alunos questionam, que é difícil tirar informações, difícil obter informações de crianças e adolescentes, na nossa experiência é totalmente o contrário. É muito viável obter essas informações. E, então, esta é uma mini aula com um conjunto de informações úteis que já podem ser imediatamente aplicadas no trabalho do profissional que atua nesta área do conhecimento, no CAPS-I, no ambulatório da infância e adolescência, no consultório particular atendendo crianças e adolescentes. Já apliquem imediatamente essas informações. E para terem um número de informações exponencialmente muito maior, muito mais rica do que essas, o convite para realizar a nossa pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência, que é um curso de acordo com os critérios do MEC, você se torna especialista em saúde mental da infância e adolescência, neurociência da infância e adolescência. Se você tem um interesse menor em infância e adolescência e mais abrangente na saúde mental, nós temos também a nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. E as nossas pós-graduações, elas apresentam características bem diferenciadas positivamente em relação a outras do mercado. Uma delas é o corpo docente, são os professores. Os nossos professores são altamente capacitados na perspectiva pedagógica da experiência do ensino, aprendizagem, compartilhamento de conhecimentos, assim como também são bastante experientes da atuação prática. São professores, por exemplo, psicólogos que atendem seus consultórios particulares crianças e adolescentes, são médicos que coordenam o ambulatório de saúde mental da infância e adolescência, terapeuta ocupacional que trabalha em reabilitação de crianças e adolescentes, enfermeiro que faz coordenação de CAPS infantil, enfim, pesquisadores em educação física, também em nutrição, enfim. Nós temos uma vasta gama de assistentes sociais que trabalham no hospital psiquiátrico com foco em criança e adolescente, com dependência química. Enfim, os nossos professores realmente, modéstia à parte, são demais. Ou seja, com a ampla capacidade de ensino baseada em conhecimentos atualizados, mais experiência prática. E a maneira de transmitir esse conhecimento da maneira mais sólida, agradável e com o máximo aproveitamento da sua parte é
com a discussão de casos clínicos dentro da sala de aula, em que coloca-se um caso clínico, tem a participação dos alunos de maneira coordenada pelo professor e o professor já faz os feedbacks imediatos. E mais, as nossas aulas, ao final de cada uma das nossas aulas, que são independentes umas das outras, o nosso aluno já adquire um conjunto de conhecimentos que podem ser imediatamente aplicados para um atendimento melhor do seu paciente, para uma supervisão maior de seus supervisionandos, para uma coordenação e gestão ainda mais rica de seus trabalhos. Dessa maneira, então, eu quero reafirmar que a nossa pós-graduação é altamente diferenciada também em relação ao investimento. Ou seja, tanto os ex-alunos da Unip, como também os profissionais que trabalham em empresas conveniadas já podem obter um desconto imediato nas mensalidades. E quem não enquadra nesses quesitos também tem facilidade de pagamento, ou seja, mesmo os cursos com duração de 12 meses podem ser parcelados em até 18 vezes os pagamentos, o que facilita muito o investimento. E os cursos de duração de 12 meses podem ser pagos em até 24 parcelas. E mais, sem recorrer, sem ter que fazer cadastro e financiamento em bancos ou instituições financeiras. É um financiamento da própria Unip, já que estamos tão disponíveis para facilitar o acesso ao conhecimento e elevá-los a um outro patamar da carreira profissional. E tem também aqui, então, um link abaixo, um link tanto na tela, tem um link tanto na tela, como também aqui abaixo do seu vídeo, em que nós damos acesso às páginas da Unip, aonde podem ter informações sobre questões financeiras, pedagógicas, administrativas, metodológicas. Tão disponíveis que estamos, muito, para que realizem essa nossa pós-graduação, então coloco aqui o meu e-mail direto. Eu, Eldio Lobo, como coordenador, quero responder o seu e-mail, quero mandar uma aula de presente para você exclusiva, que ainda não foi vista pelo público geral. Podem me escrever no lobo@vidamental.com.br. Quer ligar? Fique à vontade. Pode ligar direto no meu celular, 11 99622 8835, passar mensagem de texto, deixe voz na caixa postal, mande uma mensagem via WhatsApp, terei o maior prazer em responder. Na nossa equipe Vida Mental, você também pode nos contactar no e-mail cursos@vidamental.com.br, também pelo telefone 11 99 901 6189. Quer ter contato direto com a Unip? Ótimo também! Você de todo o Brasil sem custo pode contactar pela Unip o telefone 0800 010 9000. Se você mora na Grande São Paulo, pode contactar pelo 11 2166 1066. Dessa maneira, então, estamos anunciando os nossos cursos de pós-graduação em neurociências da infância e adolescência, em saúde mental para equipes multiprofissionais e outros textos. E reafirmo, estamos à sua inteira disposição para tirar todas as suas dúvidas, ainda antes da sua inscrição e já durante a sua matrícula. E com muita satisfação, vamos recebê-los com um forte abraço lá na nossa pós-graduação. E o compromisso está mantido. Realizando a nossa pós-graduação, você vai alcançar um patamar de performance profissional muito mais além.